Se você não é um esquerdinha, deixa o seu like, clique na campainha. Ative todas, pega pipoca e guaraná. Tá confortável, pois o vídeo vai começar. Vila, eu posso responder? Claro. Excelente. Primeiro, eu queria agradecer o fato de você reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, de Supremo Guardião da Constituição e dos Direitos, violou os direitos da Cristiane Angélica, que não teve seus direitos respeitados e foi condenada a 14 anos de prisão contra o voto do Fux, sem ter uma prova de que ela praticou crime, sem ela ter foro privilegiado e apesar de terem praticado uma série de nulidades e abusos contra ela. E ela vai pagar o preço na prisão dos abusos e excessos do Supremo Tribunal Federal. E de outros que foram condenados de forma errônea também. Deixa eu só completar. Isso, várias pessoas condenadas. Tem uma pessoa que ficou cega. O nome dele é Benedito. É Lucimário Benedito. Ele não tem prova de que ele fez nenhum golpe de Estado, nenhum atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Ele foi condenado igualmente a 14 anos, só que no tempo que ele ficou preso, ele teve perda de visão por uma condição de colesterol alto, que não foi tratada, apesar dos pedidos da defesa para ele ser libertado. Sim. Ou seja, excessos e abusos têm consequências. Perfeito. Nós vemos hoje, sim, o Supremo Tribunal Federal violando a Constituição e a lei. E aquelas pessoas que estavam no 8 de janeiro e que praticaram qualquer crime de dano, de violência, de destruição do patrimônio público, têm que ser responsabilizadas, Vila. Tem que ir para a cadeia, mas de acordo com a lei, de acordo com a Constituição. E aqui eu quero fazer o teu ponto, com que eu concordo 100%, que é o seguinte ponto. Não importa se é A ou se é B, a pessoa tem que responder perante a mesma lei, perante a mesma Constituição. E agora vamos tratar do caso Bolsonaro como se fosse qualquer um. Podia ser Bolsonaro, podia ser Lula, podia ser quem for. Sim. Se você quiser aplicar direito penal e direito penal democrático, desenvolvido ao longo dos últimos séculos, o Bolsonaro não pode ser condenado nesse caso. Porque o que tem de prova ali é que houve cogitação. Veja só, depois de uma eleição em que o TSE interferiu nas eleições, o que houve foi cogitação. Eles se reuniram, deixa eu concluir. Eles se reuniram para conversar sobre o que eles poderiam fazer. Mas não houve atos de execução, não houve avanço. Ainda bem. Quem diz isso não sou eu, Graças é a lei. A Deus. Quem diz isso não sou eu, é a lei. E quando você não tem atos de execução, por todo o direito penal, você pode abrir, como Luiz Fux abriu, e no voto dele ele arrolou todos os grandes autores do direito penal. Autores foram professores do meu pai, Nelson Gria, Aníbal Bruno, uma série de pessoas que são referências para nós que estudamos direito e processo penal. Sim. E ele mostrava a teoria, disse, olha, se eu aplicar essa teoria a esse caso, não dá condenação. E não é o que você e eu acho. Não é se é condenável moralmente ou não. O que a gente está tratando aqui é se ele deve ser condenado pela lei que nós temos hoje, feita pelo Congresso Nacional, com a legitimidade que a Constituição deu para o Congresso. Não algo da cabeça dos ministros que é feito em abuso, em usurpação de um poder que eles não têm, que é o poder de legislar. Mas foi 4 que votaram pela condenação e 1 que não, né? Agora, não tiraram a alteração do Código Penal nesses artigos, os dois que eu citei, o 359L e o 359M, foi feito dia 5 de maio de 2020. Tá, mas eu não estou falando dos crimes. O que eu estou dizendo é o seguinte, que existe um caminho para a pessoa praticar o crime, que todo mundo estuda no direito penal, que é o seguinte, a pessoa cogita, sim, depois a pessoa prepara, sim, depois a pessoa começa a executar e consuma o fato. Então vamos pensar o seguinte, vamos dizer que alguém pensa em matar sua sogra, cogita matar sua sogra. Essa pessoa pode ser punida criminalmente? Não. Pelo direito penal, não. Não pode. Se você pensar uma besteira, você não pode ser punido por um pensamento. Não, segundo, mas teve ações. Não, mas calma, vamos fazer. Só deixa eu explicar a teoria. Perfeito. E depois a gente vai pro caso. Tudo bem. Primeiro ponto, cogitação. Pode ser punido ou não? Segundo ponto, preparação. A pessoa faz ações. Ela vai comprar uma faca, ela faz um plano, ela escreve na agenda dela o que ela vai fazer. Sei. Ela pode ser punida nesse momento? Pode? Mas não pode. Pelo direito penal e processo penal, não. Não é a minha resposta, não é a tua. É a da lei. Não pode ser punida. Eu tô te sentindo. Eu tô achando você muito borocochô. Ainda que ele comprou faca, ainda que ele escreveu na agenda, e não é assim pro Bolsonaro, pro Lula, para quem for, é assim para todo mundo. Isso é direito penal democrático, desenvolvimento ao longo dos últimos 200 anos, porque nós queremos que a pessoa que prepara, que ela desista.
E se ela for punida de qualquer modo, ela vai avançar e vai fazer. Então, você acha que as provas existentes numa linguagem mais primária, mais vulgar, as provas recolhidas e que levaram à condenação desse núcleo 1, especialmente do ex-presidente da República, elas não sustentam, não são suficientemente robustas para condená-lo. Portanto, ele não deveria ser condenado por nenhum dos 5 crimes atribuídos a ele. É isso? Marco, não sou eu que estou dizendo isso, é a lei. Olha aqui, ó. Cogitação e preparação não é punido. Quando que é punido? Quando você começa a execução. Qual é o marco legal do começo da execução? É você exteriorizar atos que caracterizam a execução da descrição do crime como ela é feita na lei. Como que a lei descreve o crime? De abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. Descreve a lei como a gente chama crime de conduta vinculada. O que é isso? É um crime que só é praticado mediante um determinado meio. No caso, violência ou grave ameaça. Ou seja, só quando a pessoa executa violência ou grave ameaça, só nesse caso a pessoa está executando aqueles crimes. Veja a redação. A redação... Isso. Não, eu estou tranquilo com a redação. Eu li 10 mil vezes a redação. Não, mas a redação... é mediante violência ou grave ameaça. Ela exige isso. E você só vai ter alguém executando esses crimes, e eu estou falando de direito penal. Isso é indiscutível, isso não é assunto polêmico. Isso é assim. Só vai ter alguém fazendo execução desses crimes quando a violência ou grave ameaça. Por isso que a PGR e o Supremo precisavam desesperadamente vincular a ação daquelas pessoas acusadas com o 8 de janeiro. Porque eles tinham um vínculo com violência ou grave ameaça. Só que não tem prova disso. E aí a questão não é o que eu gosto, não é o que você gostaria, não é a questão moral, é a lei. Se você quer manter um Estado de Direito, se você quer manter ordem, se você quer manter segurança jurídica para A, para B, para todo mundo, para uma sociedade poder existir, ter ordem e prosperar, você só vai punir aquilo que na lei se encaixa e é punível como crime. Nesse caso não é. E mais, lembre, Bolsonaro ele não avançou porque ele não quis. Eu tô te sentindo. Derrubadas as suas contas e redes sociais, violando a lei. Falar no futuro. Se você viola a lei, o que o direito diz sobre isso? Você derruba posts específicos da pessoa. Se alguém não gostar do que você está falando comigo agora, a pessoa pode cortar a tua língua, cortar a tua rede social, mas ninguém tirar da Jovem Pan. É o que fizeram. Quem gosta de tortura e cortar língua é o Bolsonaro. Era o Bolsonaro que queria cortar língua. Blá, blá, blá. Não, o que ele fez contra a imprensa ao longo de 4 anos? Pressionou, atacou. Mas eu vou te falar o que o governo Lula fez. As pessoas, eu posso dizer... O governo Lula entrou com ação só um minuto. A canopla, os jornalistas, quem nos acompanha sabe, os jornalistas tiravam a canopla. O que é a canopla? É um microfone, é o símbolo da empresa. Era obrigado a tirar para não ser agredido nas manifestações. Quem gosta de torturador, de assassino, como o Bolsonaro, ele não pode ser considerado um democrata. E a condenação que ele recebeu foi absolutamente injusta, de 27 anos. E agora tem de cumprir, não é falar que está doente. Porque na hora que conspirou contra o Brasil, queria matar brasileiros e apostando na guerra civil, né? Aí ele estava bem de saúde, né? Agora na hora de cumprir a lei, mas eu quero falar do Sérgio Moro. Mas eu quero comentar isso. Veja só, o que eu quero é a lei para todo mundo. Eu não quero vingança. Se a pessoa está doente, se a pessoa tem uma condição de saúde que ela não deve estar no cárcere, eu defendo que a pessoa esteja em casa, em prisão domiciliar, seja quem for. Sim. Seja quem for. Quando eu vejo você falando assim, eu quero o Bolsonaro agora, quero ver, não adianta alegar que está doente, independentemente do que o médico é que ele está doente, ele está doente. Isso é desejo de vingança. Não. Isso é desejo de vingança. Justiça é uma coisa, vingança é outra. Eu defendo justiça, eu defendo lei, eu defendo amor aos inimigos, a minha visão é cristã, eu defendo pluralidade, eu defendo respeito. E a questão básica é, Supremo Tribunal Federal respeitou os direitos das pessoas? Sim. O processo foi legal? Foi. Vila, você tem um processo conduzido pelo Alexandre de Moraes sem sorteio, isso é legal? Isso é correto? O que não me responde isso é correto ou incorreto? Mas alguém poderia no plenário... Não, mas me responde, é correto ou incorreto? É correto. A grande questão... Não é, Bila. Eu tô te sentindo. Isso agiu absolutamente dentro da lei. Não, Vila, a grande questão... sem sorteio, é correto ou incorreto? E as ameaças de morte que ele recebe hoje, se nós vivemos numa democracia... sem sorteio, é correto ou incorreto? Eu digo o seguinte... Objetivamente. Se vivemos numa democracia, nós devemos a Alexandre de Moraes.
Você que está nos ouvindo, não acredite no que falem nele. Até a Globo tá falando que o Moraes censurou o Bolsonaro. É sinal de que o negócio tá feio. Então tiraram a voz dele nas redes sociais, me parece, com o intuito muito mais de impedir que ele siga acusando a justiça. Mas, veja, é do direito das pessoas de se expressarem e acusarem a justiça. E, inclusive, é normal que um acusado ou um investigado faça isso muitas vezes. Isso não tem relevância nenhuma do ponto de vista do funcionamento da justiça. Então, tiraram as redes dele e daí caem nesse impasse. Tá bom, mas você proíbe o indivíduo de usar suas redes. Ah, mas daí o Alexandre de Moraes tenta proibir também que terceiros publiquem conteúdos, por exemplo, de entrevista dele nas redes. O que mostra um desconhecimento até bastante elementar e preocupante, portanto, de como funciona a comunicação hoje em dia. Onde já se viu, imagina um jornal, um canal de TV, que seja, conseguir uma entrevista do Jair Bolsonaro e não colocar nas suas redes sociais, vai esconder das redes, vai deixar só no impresso ou só na televisão. Não existe isso. Você está se perdendo, isso é o fim dos meios. Não. Vila, me diz objetivamente, sim ou não? Distribuir um processo sem livre distribuição, você é certo ou errado? Não. É certo ou errado? Algo já aconteceu outras vezes. É certo ou errado? É certo. Não é errado. Está na lei, é quebra da lei. Outras vezes. Deixa eu fazer outra pergunta. Não é a primeira vez. Outra pergunta. Processo sigiloso, mandando censurar, sem notificar a pessoa, certo ou errado? Não, isso não é verdade. Aconteceu a rodo no Brasil. Não, pera um pouquinho. Por Alexandre de Moraes. Eu estou me lembrando quando eu era uma criancinha. Afinal de contas, né? Você só sabe falar besteira. Você não fala de mim, tá ok? Fala dos corruptos do partido que você defende, que tem bastante aí. Valeu, Marco Antônio Vila! É bom já ir se acostumando. Se você não é um esquerdinha, deixa o seu like, clique na campainha. Ative todas, pega a pipoca e o Guaraná.